Olá, amigos, sejam bem-vindos às palestras rápidas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estaremos abordando do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e especificamente o item 9, a cólera. Então, Jesus sempre ensinando grandes ensinamentos, e nas bem-aventuranças que existem são um tesouro de ensinamentos espirituais. Jesus trouxe para nessa frase: bem-aventurado os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra, lembrando que sempre as pessoas que eram pacíficas no mundo, e na época de Jesus principalmente, e até hoje as pessoas que são brandas e pacíficas, normalmente elas são consideradas perdedores, porque vêm lá os que são mais coléricos e que são pseudo fortes, vão lá e tiram as coisas dos brandos e pacíficos. Mas à medida que o mundo for evoluindo, a terra será um dia para os brandos e pacíficos. Mas sobre a cólera, como está no dicionário, né, porque pode ser também raiva, pode ser ira, é uma emoção básica que nós temos, né, que todos sentem cólera, todos sentem raiva. Mas a gente tem que tentar entender da onde que vem essa emoção. Segundo vários mentores, né, o princípio inteligente, ele já passou por fases: mineral, animal, chegou no vegetal, e até chegar o princípio inteligente recebeu individualidade na raça humana. Mas quando a gente era animal, ali existia o instinto de conservação e ao mesmo tempo o instinto de defesa. E os animais, quando a gente estava lá, o nosso princípio inteligente estava como animal, a gente às vezes tinha que se defender de um ataque de um leão, por exemplo. Então a gente emitia esse sentimento básico, que seria a raiva, que trazia mais, gerava hormônios, né, hormônios da adrenalina, e faz a gente se procurar a fuga, procurar se proteger. Então, só que o nosso princípio inteligente foi evoluindo e hoje somos da raça humana, temos a razão, temos outras coisas que um dia, além da razão, nós vamos desenvolver outras aptidões, né, como o amor e como a intuição. Mas hoje a gente tem a razão, mas a gente traz esse sentimento que está atávico, que está lá dentro de nós. E hoje a gente às vezes passa por situações, né, que a nossa percepção entende que é um perigo. Passamos por situações, por exemplo, às vezes a gente está sendo, né, vai está numa fila do carro ali, está no trânsito. Então, às vezes a gente fica com raiva porque lá na nossa percepção entende que aquilo ali é um perigo. Ou então a gente se sente ameaçado pelas pessoas, porque as pessoas estão talvez rindo de nós, estão brincando, estão rejeitando a gente, estão decepcionando a gente, estão humilhando a gente. E pela nossa percepção, às vezes nem está acontecendo nada disso, a gente se sente ameaçado, e aí a gente gera raiva para se defender, né? Então a nossa percepção das coisas, né, gera automaticamente, quando a gente se sente ameaçado, gera esse mecanismo de defesa que é a raiva, né? Nós temos que mas só que a gente passa hoje em dia na nossa sociedade, o estresse, por exemplo, a gente passa diariamente gerando adrenalina e diariamente se sentindo ameaçado por coisas que realmente não estão existindo, né? E o que a gente pode fazer para controlar um pouco essa raiva, né? Primeiro, não pode reprimir, a gente tem que entender a raiva. E lá no Evangelho está assim, né? Um dos motivos da raiva é o orgulho, né?
que o que é o orgulho? O orgulho é o amor próprio demasiado. Então, toda vez que ferimos o nosso orgulho, né, quando somos preteridos pelos outros, quando somos, né, colocados de lado, aí o nosso orgulho se sente ferido, dentro de nós gera raiva. A outra coisa, lá no Evangelho, diz que é a vaidade. O que é a vaidade exagerada? É a nossa alta imagem distorcida. Então, toda vez, né, que a nossa vaidade, a gente é comparado por criaturas que a gente acha inferior e a gente se acha superior, tal, aos outros, então aí a gente se sente em perigo e gera a raiva. E o egoísmo nem se fala, né? O egoísmo, né, são nossos interesses próprios, quando a gente só pensa nos nossos interesses, só a nós mesmos, né? Então, todas as vezes que nossos interesses são contrariados, aciona a raiva. Então, diz que a raiva, a causa principal mesmo da raiva, são nossos desejos contrariados geram raiva. Então, resumindo, a gente tem que trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e nossa vaidade. Também uma explicação um pouco psicológica, né? O que gera o orgulho, o egoísmo e a vaidade? Falando já, pensando nos livros da dona Joana de Ângeles, que fala um pouco disso, de psicologia espírita, ela fala que é o nosso ego que se sente ameaçado, na verdade. Ou o nosso ego que às vezes é frágil, nosso ego pequeno. E esse nosso ego, ele vê as coisas, vê a realidade de uma maneira, percebe as coisas erradas. Então, quando o nosso ego se sente ferido, ele gera o sofrimento e principalmente gera a raiva. Claro que para trabalhar o nosso ego, a gente tem que ter um autoconhecimento, a busca do autoconhecimento. E o que é essa busca do autoconhecimento? É nos conhecermos tudo que temos dentro de nós. E a gente tem muitas coisas que estão lá no nosso inconsciente. E essas coisas que estão no inconsciente, como, né, o pessoal fala ali nos livros da Joana de Ângeles, que a gente tem uma coisa muito bonita, que é o self, que é também o espírito, que é o Deus em nós, é a imagem de Deus, a imagem divina. Nós temos o self, então, nós temos, né, a sombra, que é uma coisa também para ser analisada, que todo ser humano tem uma sombra lá, como dizia, né, o Jung. Essas coisas que estão inconscientes, se a gente começar a trazer para o consciente, né, como dizia ali a Joana de Ângeles, trazer para o consciente quer dizer fazer o ego entender que nós temos essas coisas dentro de nós, que temos a nossa sombra, temos o nosso self, que temos também o lado oposto da gente, né, o ânimas e o ânimos. E tudo isso, se a gente for trazendo para o consciente, integrando, com o tempo a gente vai controlando a raiva. Claro que integrar é um trabalho que leva quase uma encarnação e às vezes, mas a gente integrar todos os conteúdos que nós temos dentro de nós, inconscientemente trazer para o consciente. Então, quanto mais, esse é o caminho também para a gente superar e enfrentar a gente conseguir realmente diminuir nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade. São geradores de raiva, mas a gente só vai conseguir combater o egoísmo, a vaidade e o orgulho com autoconhecimento diariamente, fazendo o que Jesus falou ali, né? Vigiai e orai. Quanto mais nós nos vigiarmos, quer dizer, fazer uma viagem interior mesmo, olhar para dentro de nós, aceitar todas as partes que nós temos, até as partes que a gente não gosta, que a gente rejeita, que a gente nega, que a gente não quer mostrar para ninguém. Procurar aceitar tudo que temos dentro de nós. E à medida que nós vamos aceitando nossos conteúdos, né, todos os aspectos até sombrios que nós temos, nós vamos aceitando, aos poucos essa raiva toda, todos esses sentimentos não vão gerar mais raiva, né? A nossa sombra diz que se a gente aceitar, olhar para ela,
acolher ela, ela vai se diluir. O nosso self também, que é nosso grande, é a nossa luz interior que não vem que está lá no inconsciente, mas que um dia vai estar no consciente. Um dia nós vamos ser capazes, né, de amar o próximo, ali como Jesus falou, amar os inimigos, fazer o bem. Um dia toda a humanidade vai evoluir, né? Então, temos que, conforme o Evangelho fala, né, combater esses 3 inimigos nossos: o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Então, para diminuirmos a nossa cólera. Obrigado, então, pela atenção e fique com Deus, fique com Jesus e com o Espírito protetor e anjo da guarda de vocês. E que tenhamos e que não percamos nunca a nossa fé em Deus e na vida. Obrigado por tudo mesmo, então, e até a próxima, então. Obrigado. Quero mais. Palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.